Eduardo empurrou a porta devagar, ainda com a chave na mão, e a casa o recebeu com um silêncio estranho, denso, como se o ar tivesse segurado a respiração. Ele deu 2 passos no corredor e parou, porque alguma coisa estava errada. A luz do escritório estava acesa. O cheiro de perfume masculino, fraco, mas presente, não era dele. Antes que o cérebro dele completasse a pergunta, uma mão surgiu do lado e tapou sua boca com força. Eduardo tentou se virar, mas a pressão aumentou, firme, urgente. Uma voz sussurrou colada no ouvido dele, cortando qualquer reação. Não fala, não faz barulho, pelo amor de Deus. Eduardo arregalou os olhos. Era Rosa, a diarista. Os dedos dela tremiam, mas a mão não soltava. Os olhos dela estavam arregalados de pânico, como se ela tivesse visto uma coisa que não deveria existir. Eduardo tentou puxar o ar pelo nariz, mas Rosa se inclinou ainda mais e repetiu, num tom desesperado e preciso. Se o senhor falar qualquer coisa, ele vai ouvir. E aí acabou. Eduardo congelou. Ele quem? Rosa puxou Eduardo para trás, colando os dois na parede do corredor, escondidos da visão da sala. Só então ela soltou a boca dele, mas manteve o dedo nos lábios, exigindo silêncio. Eduardo sussurrou, engolindo a raiva. Rosa, o que você está fazendo? Rosa nem piscou. Eu estou impedindo o senhor de entrar. Eduardo franziu o senho. Na minha própria casa. Rosa respirou rápido, como quem tenta não desmaiar. Tem alguém no seu escritório agora, e não é só sua esposa. A palavra esposa bateu como pedra. Eduardo sentiu o corpo inteiro ficar duro. Rosa aproximou o rosto com a voz quebrando. Eu ouvi tudo. Eles estão falando do senhor, como se o senhor já tivesse perdido tudo. Eduardo piscou, tentando entender. Rosa apertou o braço dele com força e sussurrou a frase que puxou o espectador para o abismo. Doutor, eles estão montando uma coisa para destruir o senhor, e o homem que está lá dentro trabalha para sua empresa. Eduardo sentiu o sangue gelar. Ele queria perguntar 1000 coisas, mas Rosa não deixou. Ela inclinou o rosto na direção do corredor e, bem ao longe, vindo do escritório, uma voz masculina surgiu abafada pela porta, dizendo algo sobre transferência e assinatura. Rosa levou a mão de novo à boca de Eduardo, não para tapar, mas para segurar o impulso dele de falar alto. Não reage, não agora. Se o senhor entrar do jeito que está pensando, o senhor perde. Ela sussurrou. Eduardo encarou Rosa como se ela tivesse virado outra pessoa. A diarista invisível, aquela que ele mal olhava, estava ali, no controle, salvando ele de um perigo que ele ainda nem conseguia nomear. Eduardo respirou fundo e, pela primeira vez em anos, obedeceu alguém que nunca teve poder nenhum. O que eu faço? Ele sussurrou. Rosa engoliu seco e a resposta dela veio simples e mortal. O senhor escuta e grava, porque lá dentro eles estão contando com a sua explosão. Eduardo puxou o celular devagar, como se qualquer movimento pudesse quebrar o ar. Abriu o gravador sem fazer barulho. Rosa o guiou para perto do escritório, como quem guia alguém numa casa em chamas. E foi ali, com o ouvido encostado na porta, que Eduardo começou a ouvir a vida dele sendo desmontada, peça por peça. A voz de Helena estava baixa, fria, diferente da mulher distante que ele conhecia. Ele não pode desconfiar, ela dizia. Ele é metódico. Se sentir cheiro errado, ele investiga tudo. A voz masculina respondeu com calma, quase com desprezo. Por isso vai ser perfeito. A reunião já foi cancelada. O investidor não vem. A transferência sai hoje. Eduardo fechou os olhos com força, porque o primeiro golpe veio sem aviso. Não era conversa de traição comum. Era conversa de golpe. E o segundo golpe veio logo depois, quando Helena soltou como quem cospe um veneno antigo. Eu não aguento mais fingir. Eu quero que ele suma da minha vida.
Eduardo sentiu um buraco abrir no peito, mas Rosa encostou os dedos no braço dele, como se dissesse sem palavras: "Não agora. Aguenta. Continua." Do lado de dentro, o homem começou a falar de documentos. "Os papéis que provam que ele autorizou a operação já estão prontos. Você assina como testemunha. Quando a auditoria vier, vai parecer que foi ele. Ele perde o cargo, perde a credibilidade e você entra com o divórcio com causa. Ele sai sem nada." Eduardo sentiu um calor de ódio subir pela garganta. A mão dele apertou o celular. Helena perguntou com uma falsa preocupação: "E se ele negar?" O homem soltou uma risada curta. "Vai negar com o quê? Ele não vai ter tempo, e quando ele se desesperar, ele vai cometer um erro. Sempre comete." Eduardo percebeu que eles não estavam só atacando dinheiro. Estavam atacando a mente dele. Conheciam as reações dele. Contavam com o orgulho dele. E, de repente, Eduardo entendeu por que Rosa tapou sua boca. Não era para calar um som. Era para calar o instinto que destruiria ele. Rosa puxou Eduardo para trás, de novo, antes que a porta abrisse. "Ele vai sair", ela sussurrou. "Eu ouvi ele falando que vai embora." Eduardo assentiu. Ficaram escondidos, imóveis. A maçaneta girou, a porta abriu. Um homem alto, de paletó, saiu com uma pasta fina na mão e o olhar de quem tem certeza que o mundo é dele. Ele caminhou pelo corredor e passou sem ver Eduardo e Rosa, como se fossem paredes. Eduardo reconheceu o rosto, mas o nome não veio de imediato. O homem saiu pela porta lateral e foi embora. Eduardo respirou fundo. Agora era a hora. Ele desligou a gravação, segurou o celular com firmeza e olhou para Rosa. "Você fica aqui", ele sussurrou. "Se eu fizer um gesto, você chama a polícia." Rosa arregalou os olhos. "Eu já deixei o número pronto", ela disse, e Eduardo sentiu um choque estranho. Ela já tinha pensado nisso antes dele. Eduardo caminhou até o escritório e entrou. Helena estava em pé, com um envelope nas mãos. Quando viu Eduardo, o rosto dela perdeu a cor por um segundo e ela tentou esconder com um sorriso treinado. "Eduardo? Você chegou cedo." Eduardo fechou a porta com calma e ficou olhando para ela. "Cheguei", ele disse. Simples. Helena apertou o envelope. "Aconteceu alguma coisa?" Eduardo inclinou a cabeça. "Aconteceu. Eu ouvi." O corpo dela endureceu. "Ouviu o quê?" Eduardo não respondeu. Pegou o celular e colocou o áudio para tocar. A voz dela ecoou no próprio escritório, dizendo que ele não podia desconfiar, que queria que ele sumisse, que queria o que era dela. Helena ficou paralisada, como se o chão tivesse sumido. Eduardo desligou o áudio. Quem era ele? Helena engoliu seco e tentou negar, mas a negação parecia ridícula. "Você não entende", ela murmurou. E Eduardo, pela primeira vez, não levantou a voz. "Então me explica." Helena começou a despejar ressentimento. Disse que a casa parecia uma empresa, que ela se sentia uma peça da imagem dele, que ele conversava melhor com papéis do que com gente. Havia verdade ali, mas Eduardo não deixou a conversa virar desculpa. "Nada disso justifica crime", ele disse. Helena respirou rápido e então soltou, como se arrancasse uma máscara. "Eu não fiz isso sozinha." Eduardo sentiu a nuca gelar. "Quem mais?" Helena desviou o olhar. "Gente da sua empresa. Gente que te odeia. Gente que esperou anos." Eduardo pressionou. "Qual o nome dele?" Helena sorriu com amargura. "Se eu cair, eu não caio sozinha." A tensão aumentou quando um barulho veio do lado de fora. Um passo no corredor. Um rangido. Helena arregalou os olhos. "Ele voltou." Ela sussurrou. Eduardo sentiu o perigo virar concreto. A maçaneta girou. A porta abriu com força. O homem do paletó entrou. E desta vez, Eduardo lembrou o nome. Davi, diretor financeiro. Davi parou ao ver Eduardo.
Depois colocou um sorriso frio no rosto. Eduardo, que surpresa! Eduardo respondeu sem sorriso. A surpresa é você aqui. Davi olhou para Helena, viu o pânico dela e o olhar dele ficou duro. Você falou demais? Helena começou a chorar. Davi deu um passo para pegar o envelope. Eduardo se colocou no meio. Davi, para! Davi riu, baixo. Você sempre acha que manda, mas hoje você entrou no lugar errado na hora errada. Eduardo levantou o celular. Eu tenho gravação. Davi perdeu o sorriso por um segundo. Você gravou? Eduardo assentiu. Davi respirou e soltou com raiva contida. Que Eduardo nunca ouviu, nunca viu ninguém, só números, só resultado, só controle. Eduardo ouviu aquilo como uma acusação e como uma ameaça. Helena soluçava. Davi tentou tomar o envelope, empurrou Eduardo e Eduardo bateu na quina da mesa. A dor subiu, mas ele se levantou. Nesse instante, a porta abriu de novo e Rosa apareceu, com o celular na mão e a voz tremendo. Eu chamei a polícia. Davi virou o rosto para ela com desprezo e perigo. Quem é essa? Eduardo respondeu firme. A pessoa que te pegou. As sirenes começaram a soar ao longe. Davi olhou pela janela e viu o carro chegando. O rosto dele fechou. Então você quer guerra, ele disse. Você vai ter, porque o mundo funciona com narrativa e eu sei contar narrativa. A polícia entrou, pediu mãos visíveis, recolheu celulares, pegou documentos. Davi tentou posar de vítima. Helena tentou jogar culpa em Eduardo num ato desesperado. E Eduardo sentiu a última facada, mas ele tinha o áudio. E agora tinha uma testemunha. A diarista invisível virou a peça mais poderosa do tabuleiro, justamente porque não tinha interesse, só verdade. O caso foi para a auditoria. A empresa entrou em crise. Boatos se espalharam. Davi, mesmo preso, tentou arrastar Eduardo junto, usando o histórico de dureza dele como prova moral. Eduardo percebeu que precisava vencer, não só na justiça, mas na confiança. E foi ali que ele mudou. Ele levou Rosa para o centro da história. Não como coadjuvante, mas como verdade. E quando Rosa contou, com precisão e coragem, como tapou a boca dele para impedir a explosão que os criminosos esperavam, a narrativa virou. Porque naquele momento, o público e o conselho entendeu a essência. Quem salvou Eduardo não foi o dinheiro, nem o poder, nem um advogado. Foi alguém que ele mal enxergava, e isso mexeu com todo mundo. Com o tempo, a auditoria encontrou os rastros, transferências, alterações, e-mails, manipulações. Davi caiu. Helena respondeu pelo que fez. Eduardo ficou com a empresa, mas perdeu a ilusão de que controle substitui vínculo. E numa noite em que a casa estava vazia e silenciosa como nunca, Eduardo atravessou o corredor onde tudo começou e lembrou do calor da mão de Rosa na boca dele. Não como humilhação, como salvação. Dias depois, Rosa se despediu. Eduardo a encontrou na cozinha, pegando a bolsa. Obrigado, ele disse, por me impedir de falar naquele dia. Rosa sorriu de leve, cansada. Às vezes a gente precisa calar para sobreviver, ela respondeu. Eduardo assentiu. Mas agora eu prefiro ouvir. Rosa ficou em silêncio por um instante. E então disse a frase que fechou a história como uma moral viva. Quem limpa a casa enxerga o que os donos fingem que não existe. Eduardo respirou fundo. Eu não vou fingir mais. E pela primeira vez, ele olhou para Rosa como alguém essencial, não como parte do cenário, porque sem ela, ele teria perdido tudo. Se você sentiu essa história te prender até o fim, deixa o like e se inscreve no canal agora. Comenta aqui embaixo. Você confiaria na Rosa? E já clica no próximo vídeo, porque a próxima história é ainda mais intensa.